Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer aqui no YouTube. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like e por favor deixe um comentário porque eu leio todos e respondo sempre que possível. Os touros gemiam e já tentavam rastejar para longe do campo de batalha. O paralítico fez o seu trabalho. Jogamos lança após lança. Afinal, o treinamento dele não foi em vão. Todas as lanças acertaram em cheio. Parem, ordenei. Rei, agora não é hora para sentimentos. Shuyu declarou com uma voz séria. Se não nos apressarmos e acabarmos com eles, os outros touros estão prestes a chegar. Olhando para o horizonte, vi uma manada de touros atravessando o rio e já se aproximando de nós. Quantas cópias restam? Perguntei calmamente. Com as que você tem em mãos, mais 28 peças. Dada relatou. Xion, quantos touros estão se aproximando de nós? Gritou o batedor sentado na rocha. Cerca de 20. Foi por isso que paramos. Temos um número limitado de cópias. Mas se desistirmos, não será um desperdício de energia? Uma arma perguntou. Um desperdício de energia? Dei uma olhada nos touros que estavam quase inconscientes. Faz parte do plano. Eu não ia apostar um número tão pequeno de pessoas contra uma manada inteira de touros. Eu disse quando vi a silhueta do maior touro à distância. A verdadeira guerra está apenas começando. Meu objetivo é matar o chefe deles. Quanto aos touros restantes, eles se dispersarão assim que o chefe for derrotado. Para atrair o maior, você precisa usar uma isca. É por isso que esses 3 devem estar vivos. Mas você também não pode deixá-los escapar. No entanto, no plano original, deveria haver um touro como isca. Para lidar com 2 touros extras, já usamos muitas cópias. De repente, Xiong, que estava sentado em uma pedra, gritou ansiosamente. É isso. Olhou para a floresta. Como o rei disse, este é o chefe dos touros. Não é aquele monstro enorme, é? Na verdade, o chefe do touro era simplesmente enorme. 3 vezes maior e maior que um touro comum. E se a lã comum fosse marrom? Este rei touro estava decorado com lã preta. Combinado com a crina vermelha, ele parecia muito intimidador. Quando nos viu, respirou fundo e soltou um rugido de força incrível. Nossa! Os caras gritaram. Foi incrivelmente alto, tanto que até as pedras racharam. Cuidado! Xion gritou. Eles estão vindo. E eu notei como tudo se transformou em touros correndo para a nossa rocha. Acelerando, eles bateram nela, o que criou várias rachaduras novas. Batendo na montanha? Será que eles realmente enlouqueceram? Perguntou Shiga. Droga. Parece que o chefe não vai lutar contra nós pessoalmente. Ele apenas os comanda à distância. Eu disse meus pensamentos em voz alta. De repente houve um estalo distinto. Ei, que barulho! Sua mãe. O muro de pedra rachou. Droga! Todos se escondam. Mas era tarde demais para comandar. Notei como Dada estava voando em direção a uma enorme pedra que se soltou da rocha. A decisão foi tomada imediatamente. Yuanxi, vamos salvá-la. Eu gritei. Sim. E nós 2 escorregamos do penhasco, e havia outros caras atrás de nós. Aproximando-me de Dada, eu disse, descansem um pouco, nós os protegeremos. Os caras que estavam na minha frente já haviam erguido suas lanças e assumido uma postura defensiva. O que deveríamos fazer? Lutar contra eles? Sem movimentos bruscos. Ouça as ordens do rei. Tirando meu machado do inventário, deixei a defesa calmamente. Acontece que era um truque deles. Espalhem-se. Vários pensamentos giravam em minha cabeça. O caso é uma bobagem. Provavelmente o líder percebeu minha armadilha. Eu não esperava que ele tivesse uma inteligência tão alta. No topo, Shigo permaneceu no comando. A todos os que permaneceram. Peguem em armas. Protejam o rei. Não façam nada ainda. Eu ordenei. Concentrem-se em acabar com aqueles que vierem correndo primeiro. De repente, os touros congelaram, como se tivessem recebido outra ordem. E então 2 deles avançaram contra nós.
O da direita foi dominado por um cara silencioso que vinha treinando duro o tempo todo. E ficou claro que ele era bom. Reagiu quase instantaneamente saltando à minha frente e lançou sua lança bem no alvo, acertando o pescoço do touro. Ele obviamente não gostou. Então, aproveitando o momento, corri até ele e o matei com meu ataque. O touro quase caiu em cima de mim, mas meu parceiro me levantou. Enquanto isso, um segundo touro estava atacando Guangxi. Ele tentou lançar uma lança, mas o touro conseguiu se proteger com a mão, então quase não houve dano. Mas Guangxi não desistiu. O touro voou direto para ele, mas quando chegou perto foi agarrado pelos chifres, abrindo caminho para o parceiro do Guangxi e recebeu uma lança no pescoço. "Preparem-se", ordenou Shigu. "Atirem!" E mais 3 lanças voaram para o touro. Ele foi atingido. De repente, o rugido soou novamente. Todos os touros olhavam cautelosamente em nossa direção. Um breve rugido soou novamente. E os touros, olhando ao redor, recuaram. Será que acabaram de receber a ordem de recuar? Parece que ele decidiu lutar pessoalmente, afinal. O quê? Chuva? Como num passe de mágica, as nuvens se espessaram e uma tempestade se formou. O rei touro. Ele era enorme. Respirando fundo, concentrou a energia no peito. "Droga! Dispersem!" eu ordenei. Literalmente um momento depois, o rei touro lançou um raio de energia em nossa direção. Ricocheteando na rocha, o raio foi direto para o céu. O que foi isso? Uma onda sonora? O poder do rugido? Ele inspira medo. Todos perderam o espírito de luta. Levantando-se do chão, gritei: "Vou distraí-lo." "E você se esconde, pai?" "Bom, rei, todos lá em cima, esperem o sinal." Eu avisei os rapazes. Eu disse, apontando meu machado para o touro: "Sou seu oponente." Um touro enfurecido avançava em minha direção, apontando seus enormes chifres. Em posição de combate, acertei seu chifre com meu machado. A terra estava rachando com o nosso confronto, mas a colisão não durou muito. Levantando o focinho, o touro me jogou para trás alguns metros. E então, balançando as 2 patas dianteiras, ele se preparou para bater no chão. Decidi recuar para a rocha. Percebendo que havia uma brecha deixada pelo estrondo sônico, decidi firmemente: "Pronto." Começando a subir a brecha, o touro ainda me alcançou. Batendo a cabeça em uma pedra, ele levantou uma enorme nuvem de poeira. O rei. Meus súditos gritaram, mas de repente o touro recuou. O que está acontecendo? Decidindo que tudo estava acabado para mim, o touro mirou nos meus súditos. "Não recuem." Mas afinal, só conseguimos furar seus calos. O touro estava prestes a varrer meus homens quando de repente recebeu um golpe significativo. Foi o golpe do meu machado. "Obrigado, gordo. Graças a você o desfiladeiro apareceu. Isso me permitiu me esconder lá em um momento crítico." Ao mesmo tempo, eu estava pensando o seguinte na minha cabeça. Apesar disso, ainda fiquei gravemente ferido. "Shigu." eu ordenei. "Siga minhas ordens. Matem-no." "Sim, ataquem." Os homens correram para a batalha. Eles pularam em cima dele em massa, mas parecia que o monstro não podia ser parado. Um dos homens correu para o chifre da criatura e se pendurou em seu focinho. "O rei!" ele gritou. "Estou aqui." Pulando, acertou-o no rosto e libertou um amigo. O touro estava claramente enfurecido, usou seu raio novamente e atingiu o chão com ele. Aproveitando o momento, golpeei a criatura bem no ombro. O ferimento era bem profundo. "Shigu, agora, mire no ferimento." Ele gritou. "Atire." No mesmo segundo, 3 lanças voaram em direção ao chefe, bem no alvo. O dano foi grande. A criatura cambaleou e então caiu no chão com um estrondo como um trovão. "Vencemos?" "Vencemos." Os caras do penhasco gritaram. "Glória ao rei." Aproximando-me da criatura, pensei involuntariamente: algo está errado. O que os outros touros estão esperando? Por que eles não fogem? De repente, senti uma respiração atrás de mim. Ele estava vivo. E ele ficou furioso. Droga. Depois de ser atingido, fui arremessado a vários metros de distância. Assim como meus companheiros. Com uma fúria sem precedentes,
O touro olhou para nós. Ele rugiu, enviando outra onda sonora em nossa direção. Felizmente, eu estava consciente. Droga, fui descuidado. Fiquei parado esperando a próxima ação do chefe. De repente, ele tirou uma das lanças do ferimento e a atirou em mim com uma velocidade inimaginável. Eu vi isso chegando. É o fim? Não. Eu, Chen Li, vou morrer aqui? Mas naquele segundo, o tempo pareceu passar mais devagar e consegui notar a silhueta de uma garota musculosa que correu na minha frente. Ela levou a pior. Fiquei atordoado. Papai. Era ela. As memórias me inundaram. Conseguimos nos tornar amigos nesses poucos dias. Fui tomado por uma raiva que nunca tinha sentido antes. A coisa que a matou estava parada na minha frente. Droga, eu gritei. Lute comigo. Notificação do sistema. Aviso. O surgimento de uma força imparável. Aviso. Aviso. Mas eu não me importei. Eu não percebi, mas minhas mãos pareciam estar envoltas em alguns símbolos. Eles irradiavam luz e estavam cheios de poder. Morra. E então eu balancei meu machado, de que uma onda de energia estranha surgiu, cortando o monstro ao meio como manteiga. Parecia que ele não esperava isso de quem o arranhou. Eu o cortei ao meio. É como se ele fosse apenas um pedaço de manteiga. E então, virando-se para os touros restantes, ele disse: Vamos, quem é o próximo? Os touros claramente não estavam prontos para me confrontar. Olhando para o chefe deles, que foi derrotado tão facilmente, eles hesitaram. Morram. Gritei assustadoramente, e os touros foram tomados de medo. Miu. Lá rugiram de medo, fugindo. Então meu machado caiu das minhas mãos. Notificação do sistema. Atenção. Aviso. Você está morrendo. Apoiado no meu machado, eu respirava com dificuldade. Parecia que quase não havia mais forças. K. De repente, tossi sangue. Era um sinal ruim. Então o sistema não estava mentindo. A consciência estava me abandonando. Os gritos dos subordinados podiam ser ouvidos à distância. O rei. O rei. Mas eu mal entendia o que estava acontecendo. Tossindo, percebi que minhas pálpebras estavam se fechando. Aviso. Aviso. Depois de um momento, eu já estava deitado no chão. Olhando para o campo de batalha, avistei-a. Dada. Com as últimas forças, gemi. Pegue. Remédio. Depois disso, minhas pálpebras finalmente se fecharam e a escuridão surgiu em minha mente. Perdi a consciência. Quando acordei, vi um telhado de palha e o peito de uma mulher. O quê? Finalmente abrindo os olhos, eu a vi. O rei? Você está acordado? Ei, eu estava deitado no colo dela. Obviamente, ela passou muito tempo comigo. Isto? Um chiqueiro? Claro que não, rei. Depois que você expulsou a manada de touros, nos mudamos para esta nova terra e construímos esta cabana para você. Deite-se por enquanto. Vou avisar os outros, esperem. Eu disse, me levantando. Quer me dar uma ordem? Dada e Liu Tang. Como eles estão? Perguntei esperançosa. Suspirando, a garota começou a falar. Quando encontramos Liu Tang, ele mal respirava. No entanto, ele se recuperou rapidamente e depois que acordou todo esse tempo, ele ficou do lado de fora, te protegendo. Dada está mais machucada. Nós tínhamos sua magia remédio. Então agora ela precisa descansar e vai se recuperar. Os outros estão bem por enquanto. Fico feliz que todos estejam bem. Em 4 dias, tudo voltou ao normal. Eivei me respondeu sorrindo. 4 dias? Fiquei tão surpreso que agarrei as mãos dela. E daí? Sim, ela respondeu confusa. Abri rapidamente o menu de missões. Acalme-se. Uma tarefa. Socorro primitivo. As pessoas constroem casas, criam uma tribo e aumentam o número de pessoas para 50. Prazo. 11 dias. Que diabos, não há tempo para se recuperar. Não podemos perder um segundo, pensei. Eivei me olhou pensativamente. Estava nos olhos dela. Por que o rei está sempre olhando para um ponto? Tentei me levantar, mas de repente, uma pontada de dor percorreu todo o meu corpo. Estalando a língua, acrescentei. Droga, dói. O rei. Animada, a garota me jogou.
Você precisa descansar bem. Você não pode se levantar agora. Agora não é hora de descansar. Chame o Shiga com urgência. Apenas diga a ele que estou acordado. Não diga mais nada. Eu explicarei tudo para você mais tarde. Bom, rei. Com isso, ela foi embora. E eu fiquei com meus pensamentos. Agora eu não tenho poder de luta nem força de contenção. E se todos souberem, então esta tarefa não será tão fácil de concluir. Depois de abrir o mapa, continuei pensando. Felizmente, depois que afugentamos a manada de touros, a tribo se moveu imediatamente. Observando o plano do terreno, comecei a dividir os territórios em zonas. Aqui você precisa construir uma cerca o mais rápido possível e depois convertê-la em um muro de madeira. Aqui você pode colocar terrenos para plantar e criar gado. O rei. Shigo chegou. Deixe-o abrir por fora. O rei. Este é Shigo. Estou feliz que você esteja bem. Shigo. Tenho uma tarefa para você. Sim. Aproxime-se e lembre-se de tudo o que eu disser. Aproximando-se da tenda, Shigo encostou o ouvido na parede e ouviu minhas ordens. Bom, rei, não se preocupe. Eu farei tudo. Com essas palavras, ele fugiu. Não, isso não é suficiente. Desta vez não posso cometer um erro como quando caço touros. Precisamos limpar a área. Com esses pensamentos, gritei. Liu Tang, há uma tarefa para você também. Sim, vá até o cadáver do rei touro e traga o crânio e a pele dele. Certifique-se de levar tudo. E então, ele pareceu surpreso. E então seu rosto mudou primeiro para horror e depois para felicidade. Isto é a arma divina do rei. Depois de tirar meu machado da tenda, entreguei-o a Liu Tang. É óbvio que, com machados de pedra, ele não conseguirá remover a pele corretamente. Eu completarei esta tarefa. Ele declarou solenemente, brandindo um machado. Majestade, é melhor descansar agora. Ei declarou preocupado. Não. Eu gritei. Só tenho uma tarefa para você. Não há ninguém lá fora agora, pode entrar. Sim. Ela disse e entrou na tenda. Mandei todos embora para lhe dar uma importante missão secreta. Eu disse solenemente e calmamente. Então ela imediatamente tirou todas as suas roupas e declarou: Majestade, estou pronta há muito tempo. O quê? Por que diabos você está se despindo? Você entendeu tudo errado. Depois que Ei se vestiu, ela sentou-se silenciosamente de joelhos na minha frente. Então, basicamente, preciso que você me ajude a dar um show. Dar um show? Ela perguntou surpresa. Eu planejo enviar alguém para negociar com a tribo Coconut Grove. O objetivo é convencê-los a se juntarem a nós. Esta é a minha ordem. Mas eles têm muito mais pessoas, então não vão concordar, certo? Ela perguntou, olhando para mim pensativamente. Exatamente. Portanto, devemos mostrar-lhes força. Deixe-os pensar que apenas concordar em se juntar é a escolha certa. Eu escolhi você por 2 motivos. Primeiro, eles são uma tribo matriarcal. Será mais fácil para vocês, mulheres, se comunicarem. Em segundo lugar, levantei a mão trêmula e ferida. Só você sabe sobre o meu estado atual. Aquela explosão me causou danos graves. Embora o remédio tenha interrompido a deterioração. Mas para se curar completamente, você precisa de algo melhor. Ela assentiu. Então eu tenho que parecer intimidadora para intimidar a tribo Coconut Grove? Depois de pensar um pouco, ela me encarou. Eu sei o que precisa ser feito, confie este assunto a mim. No dia seguinte, eu e Xiong fomos para Coconut Grove. Estaremos na casa de Eu em breve. Embora a tribo Coconut Grove não goste de guerras, ainda acho que elas não devem ser provocadas. Preocupado, Xiong olhou para Aya. Ela usava uma tiara feita de chifres de touro, além de uma capa nova de pele de touro. Ótimo, ótimo. Ela respondeu calmamente. Fique calmo e me guie, e deixe o resto comigo. E o rei é realmente tendencioso. Criou roupas tão lindas para você. Depois de um tempo, eles já estavam sentados nos arbustos, observando. Então, está lá, olhem, disse Xiong. Uma bela imagem se abriu diante de seus olhos. Uma pequena cachoeira descia da montanha.
e várias garotas nadavam no lago formado. Eu olhei para Xiong. Você conhece bem este lugar. Ha ha ha. Olhe ali. É esta que estávamos procurando. A rainha do coqueiral. Uma garota de beleza incrível estava distante de todos. Suas orelhas compridas e cabelos verdes conquistavam os corações dos homens. Incrível. Sim, ela é uma beleza. As aparências enganam. Xiong respondeu. Dizem que ela comeu vários de seus pretendentes. Ela comeu? Não vai acontecer. É verdade. Enquanto isso, nem sentimos os seguidores do bosque se aproximando sorrateiramente por trás. Apontando paus para nós, eles gritaram. Ei! Naturalmente, fomos pegos. Depois de um tempo, estávamos sentados de joelhos em frente à rainha do bosque dos coqueiros. Majestade. Pegamos esses espiões. Eles gritaram que queriam conhecê-la. A magnífica, mas ainda nua, rainha sentou-se diante de nós em um trono de pedra. Em suas mãos, havia um chicote com pontas. Somos embaixadores, gritou Xiong. Esses títulos nos foram concedidos pelo rei. O quê? Perguntou a rainha surpresa. Não existe tal coisa em você. Deixe a mulher como escrava e dê o homem para os peixes comerem. Com o pedaço de carne que trouxeram, prepare o jantar. O quê? Xiong gritou. Ei, me salve! De repente, ela criou coragem e falou. Eu pensei que a rainha da tribo Coconut Grove fosse bastante perspicaz. Agora vejo que não é o caso. Eu estava planejando te dar carne de touro da montanha. De repente, a rainha brandiu seu chicote. Espere. Deixe-a falar. Sorrindo, ela continuou. Você disse que tem carne de touro da montanha? Sim, exatamente. Eu respondi com o mesmo sorriso. Uma manada de touros pretos vive ao norte do rio. Estalando a língua, a rainha pensou ter descoberto o plano. Então você quer atacar o rebanho unindo forças? Um sorriso satisfeito não saiu dos lábios de eu. Unir-se para atacá-los? Então como você pode chamar isso de presente? Não subestime as pessoas. Aquele rebanho de touros não é nosso inimigo. As terras nas proximidades do rio já mudaram de mãos. A multidão reunida para observar os espiões sussurrou de repente. Impossível. Será que eles assustaram os touros? Quase fomos pisoteados. De repente, a rainha se levantou do trono. Colocando o chicote no pescoço de I, ela disse: Sabe o que espera aqueles que mentem para mim? Sem um pingo de medo, eu continuou. O maior tanque foi abatido pelo nosso rei. Se não acredita em mim, volte conosco e dê uma olhada. De repente, a garota que estava não muito longe da rainha disse: Não acredite, deve ser uma armadilha. Uma armadilha? Eu perguntou de repente. Lembre-se, nosso rei misericordioso pode derrotar toda a sua tribo. De repente, Xiong, que quase foi jogado na água, gritou. Isso mesmo, isso mesmo. Não só não queremos brigar com você, como também queremos lhe dar um presente. Nossos pensamentos são sinceros. Que outras dúvidas pode haver? Claro, eu acrescentou bruscamente. Se a rainha tem medo de ir sozinha, ela pode mandar alguém buscar a carne. De repente, brandindo o chicote, a rainha ainda nua disse: É melhor não me enganar. Algumas horas depois, a rainha já estava entrando em nossa companhia. À frente. Xiong apontou o bastão na direção e acenou com a mão. Voltamos. A propósito, a rainha ainda se vestiu. Sua roupa era feita principalmente de folhas, e sua cabeça estava decorada com uma guirlanda improvisada. Não grite, Xigu respondeu em voz alta. Vá ajudar a construir uma casa. O rei está esperando do outro lado do rio. É isso aí, Xiong assentiu. De repente, a garota que sempre estava ao lado da rainha sussurrou em seu ouvido. Majestade, o que significa construir uma casa? A julgar pelo olhar da rainha, ela mesma não adivinhou. Eu os escoltei. Viemos. Rei. Eles chegaram. Ela declarou solenemente.
uma enorme tenda decorada com chifres de touro e muitos outros atributos apareceu aos seus olhares. Parecia intimidante. E daí? A rainha sentiu algo. Uma forte aura assassina emana a cabana. Esse cara parece uma fera enorme. E falando sério, fizeram um ótimo trabalho na minha fantasia. Uma coroa de chifres, vários atributos de armadura e uma pele adicionaram à minha aura assassina. E também um trono feito de ossos de touro. O que poderia ser melhor? Obrigado. Eu disse isso da forma mais rude que pude. De repente, uma exclamação foi ouvida de uma tenda próxima. Felizmente, eles não suspeitaram de nada. Os feridos estavam sentados na tenda. O rei ordenou que todos os feridos se escondessem aqui para que nós não fôssemos vistos. Você pode ter mais cuidado? Só estou curioso para saber como é a rainha do coqueiral. Cof, cof. Pigarreando, chamei a atenção para mim. Então você é da tribo do coqueiral? Mas a garota que estava perto da rainha me interrompeu. Onde está a carne de touro de que você estava falando? Apontei calmamente com a mão. Atrás da tenda. Você pode levar o quanto quiser e o quanto puder carregar. Desviando o olhar, eles finalmente notaram os cadáveres de touros estavam deitados ali. Não muito longe deles estavam apenas 2 dos meus homens, e eles estavam cortando carne com machados de pedra. O homem se dirige a elas. Ao vê-las, um dos homens disse: "Estas pertencem a vocês, então peguem vocês mesmos." Mas depois de tentar cortar a carne com suas facas de osso, as garotas falharam. A faca quebrou na pele esticada dos touros. Olhando para isso, os homens não conseguiram conter o riso. "Do que você está rindo?" perguntou o assistente da rainha, irritado. "Você deve ter sorte de estar bem no meio de uma tourada que acabou de acontecer. E pronto. Que insulto. Você quer brigar com uma garota?" disse ele, sacando seu machado. Mas de repente, com uma velocidade incrível e um rastro azul, algo voou para fora da tenda. Depois de cortar um pedaço de carne entre as brigas, meu machado mergulhou no chão. "O quê? Qual?" A rainha ficou em choque. "Que tipo de arma é essa? Nossas facas de osso não são páreo para ele. Use meu machado e ajude-os a dividir a carne." Eu ordenei. "O rei. Eles nos provocaram primeiro." "Por que deveríamos?" Mas olhei para o pobre rapaz com raiva. E então ele disse: "Cale a boca. Siga minhas ordens." Estalando a língua, ele ainda concordou e começou a cortar a carne. "Certo. Eu lhe dei permissão para levar o máximo de carne que puder carregar. Pronto. Estes são os meus princípios." A rainha disse surpresa: Bárbaros e nobres. Como vocês superaram uma manada de touros? Minha resposta depende de desenvolvimento futuro, seja por entendimento mútuo ou experiência pessoal. É isso por hoje, rainha do coqueiral. Pegue a carne e vá embora." A rainha bufou ressentida. Uma porca indiferente. Enquanto isso, meus pensamentos estavam cheios de outro problema. Estou vestido demais. Se não fosse pela bandagem de pele de touro, o ferimento teria começado a sangrar. Droga. O sangue escorreu. Felizmente, a rainha está distraída conversando com eu. "Isso mesmo, vamos te dar alguns dos nossos machados de pedra. Embora eles não sejam páreo para os do rei machado divino, eles são adequados para abater carne." Mas a rainha apenas bufou. "Não precisa. Isso não parece elegante o suficiente para nós. Também temos armas poderosas, mas não as exibimos. Espero não ter que usá-lo em vocês. Tudo de bom. Peguem o que nos pertence." Ela disse às meninas. "Nós vamos voltar." "Ótimo." "Eu," acrescentou. "Se isso não for suficiente, você pode voltar, mas quanto mais cedo, melhor. Afinal, compartilharemos com outras tribos. Voltem sempre." Ela jogou a bola atrás deles. Depois de se afastar um pouco do acampamento, a rainha parou. "Vocês verificaram tudo?" Ela perguntou. De repente, mais meninas pularam das árvores. "Relatando," disse uma delas. "Descobrimos pelos prédios, as chamadas casas. Talvez houvesse leitões lá dentro. Ouvimos grunhidos sem querer. Porcos?" A rainha ficou surpresa. "Será que eles construíram um chiqueiro tão bonito?" Aliás, o batedor continuou.
Eles também dominavam o poder divino do fogo. Não pode ser. Ainda mais surpreso, o assistente disse com raiva. Vimos com nossos próprios olhos como eles fizeram uma fogueira do nada e fritaram carne nela. O quê? A rainha ficou claramente surpresa. Só. O orador ficou em silêncio por um momento. Só o quê? Não hesite em me dizer logo. Só que são só 10. Os outros são várias crianças e um velho. Duvido que tenham escondido o resto da tribo de propósito. Por que vocês não fizeram uma busca completa? Porque árvores foram cortadas na área. Não podíamos nos esconder em campo aberto. Então nós ficamos observando, escondidos na floresta. A rainha bufou de desgosto. Depois de caminhar um pouco, ela sacou o chicote e bateu no batedor várias vezes. Se ousar procurar desculpas de novo, não vai se safar com simples chicotadas. Obrigada, Majestade, por não nos expulsar. Enquanto isso, no meu assentamento. Quem? Suspirei profundamente. O rei? Como estão seus ferimentos? Ayu perguntou. Ah, assim está melhor. Esta pele bovina tem uma alta regeneração, com certeza pode curar gradualmente minhas feridas. É muito bom. Ela disse sorrindo. Olhando para Aya, notei um ícone de notificação. Talento ativado. Eloquência. Eloquência significa um talento raro. Olhando para mim, ela ficou envergonhada. Ah, comparado à rainha do coqueiral, o rei me ama mais, certo? Não é bem assim, gritei envergonhado. Ufa, até as paredes têm ouvidos. Diga aos que estavam escondidos para saírem e depois voltarem e me ajudarem a curar minhas feridas. Havia vestígios de sangue no trono. Por favor, limpem tudo antes que Liu Tang chegue e não deixem ninguém chegar perto. Ótimo, Ayu respondeu mansamente. O rei, você é tão bonito. Ela disse brincando e mostrando a língua. Virei-me envergonhado e pigarriei. É só por enquanto. Enquanto isso, Xiang veio correndo. O rei. O rei. Você é tão incrível. Eles realmente colocam pessoas ao redor do acampamento. E quanto à minha tarefa? Claro que fiz tudo. O que eles deveriam ter visto, eles viram. O que não deveriam, eles não viram. Ufa, suspirei calmamente. Muito bom. Você fez um ótimo trabalho hoje. Obrigado. Xiao respondeu. Depois foi ajudar Shig com a construção das casas. Rei. Ayu se virou para mim. A tribo dos coqueiros realmente quer se juntar a nós? É muito cedo para tirar conclusões agora. O plano está apenas pela metade até agora. Da próxima vez que vierem até nós, poderemos prosseguir com a segunda parte do plano. Eu disse com uma risada. Droga, estou cansado. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.